Olá, querido acadêmico, querida acadêmica, seja bem-vindo à nossa reta final aí da disciplina Relações Internacionais. Nós que já discutimos aí a formação do Estado moderno, com a formação do Estado Nacional, já discutimos a importância da guerra e da diplomacia, como formas que os estados lançam mão para se impor na ordem internacional. Já conversamos aí sobre as relações supranacionais, né, aquelas que emergem para além do Estado Nacional. E para encerrar aí o nosso bate-papo sobre essa matéria tão pertinente, tão relevante, que são as relações internacionais, nós trazemos um bate-papo a partir de agora acerca dos novos temas que emergiram no mundo globalizado pós Segunda Guerra Mundial e mais especificamente após o encerramento da Guerra Fria. Nós discutíamos na nossa última fala que após a Segunda Guerra Mundial o planeta ele se bipolarizou, né, entre capitalista e socialista, e aí nós tínhamos os Estados Unidos da América liderando o conhecido mundo capitalista, e nós tínhamos a União Soviética liderando aí o mundo socialista. Nós vimos que, embora fosse incentivado, embora pregasse-se a autonomia e a soberania desses estados, dos estados nacionais, embora se fosse reafirmada a todo o tempo a importância e a soberania dos estados nacionais, o que se percebeu com a Guerra Fria, que levou esse nome porque nenhuma das potências ousou se enfrentar diretamente, porque tinham certeza do risco de aniquilação mútua, essas grandes potências passam a interferir politicamente, militarmente, financeira e economicamente em outros estados nacionais para evitar a contenção, ou para permitir a contenção, ou para evitar o progresso, ora do capitalismo, ora do socialismo. E nós caminhamos aí para uma nova ordem a ser instaurada pós Guerra Fria, e esse é o objetivo do nosso bate-papo. Pós-Guerra Fria, com a dissolução aí da União Soviética, novos temas emergem no mundo, e são temas que eles perpassam fronteiras de tantos estados que já fica difícil determinar se se trata de uma luta interna ou de uma luta externa de cada estado. Como fundante dessa nova ordem, nós temos aí como figura emblemática a queda do Muro de Berlim, que se deu em 1989, que marca o processo de reunificação da Alemanha. Então, nós tínhamos uma Alemanha oriental socialista e uma Alemanha ocidental democrático-liberal e capitalista. Em 1989, finalmente, o Muro de Berlim é colocado no chão e a Alemanha Oriental é incorporada à Alemanha Social. A nova ordem, então, é inaugurada com a vitória do sistema democrático, liberal e capitalista sobre o sistema socialista. E é importante a gente pensar que, desde 1980, a União Soviética ela já vivia uma crise tanto interna como uma crise internacional. No âmbito interno, a União Soviética enfrentava aí uma crise política e econômica. Havia uma disputa
de poder na cúpula burocrático-militar que conduzia os rumos aí do socialismo, e uma insatisfação muito grande dos grupos sociais diante da miséria, diante da desigualdade social. Não bastasse enfrentar problemas de ordem interna, no âmbito internacional, a União Soviética já não conseguia mais sustentar aquele equilíbrio de forças, né, aquela disputa econômico-militar com os Estados Unidos e demais potências econômicas capitalistas. Certo é que a União Soviética ela é extinta em 1991 e dá origem aí a 15 novos países. E com o encerramento, com o desmoronamento, com a extinção da União Europeia, paira sobre a ordem internacional o discurso de que o capitalismo e a democracia venceram o socialismo e que com essa vitória do capitalismo sobre o socialismo já não haveriam mais inimigos internacionais, já não havia nenhum perigo internacional a ser temido pelos países capitalistas. Haveria sim, segundo o discurso dos vencedores, questões pontuais de países que destoariam dessa nova ordem e deveriam, portanto, sofrer retaliações pontuais diante da situação do caso concreto. E aí eu chamo a atenção de vocês para a Guerra do Golfo, né, que aconteceu em 1991. Essa guerra que ficou conhecida por ser totalmente televisionada, né? Foi se transmitida em tempo real pela CNN, uma cadeia televisiva dos Estados Unidos, a guerra para todo o mundo. E é interessante porque as imagens que foram transmitidas eram imagens de uma operação quase que cirúrgica, né? A ideia de que os mísseis atingiam somente pontos militares estratégicos, que nenhuma vítima ou ninguém que não fosse responsável por aquela guerra teria perdido a sua vida. E é importante a gente lembrar que há um monopólio da informação e, portanto, uma ideia construída, já que aquela época, em 1991, a gente ainda não tinha a internet e essa difusão de informações que nos é tão cara hoje, né? Onde você consegue acessar outras opiniões, onde você consegue verificar, apurar opiniões diversas sobre uma mesma situação. Isso não era possível àquela época, então predominou o monopólio da informação da cadeia televisiva CNN. E criou-se, então, a fim de legitimar a guerra, criou-se um estereótipo para a comunidade oriental, né? Como se as pessoas que tinham sido vítimas fatais daquela guerra fossem participantes, fossem pertencentes a uma população que não merecia a nossa preocupação enquanto mundo democrático, civilizado e ocidental. Então, nós criamos aí uma ideia de uma população árabe totalmente violenta, porque a ideia que é passada era de crianças, né, o tempo todo crianças muito armadas, mulheres usando véu e portanto, vítima aí, de um preconceito de gênero, e a ideia de que aquela comunidade, aquela população não havia atingido
a civilização própria, inerente do mundo ocidental. É importante a gente retomar, repensar o que deu início, né, o que deu origem à Guerra do Golfo em 1991. Em 1980 a 1988, há uma disputa aí entre Irã e Iraque. O Irã, que até então era aliado dos Estados Unidos da América, um dos grandes aliados dos Estados Unidos, e um importante aliado dos Estados Unidos no mundo oriental. E importante porque é o detentor aí de uma das maiores reservas de petróleo do mundo oriental. Portanto, é muito importante para a sociedade capitalista defendida aí pelos Estados Unidos. Todavia, o Irã passa por uma revolução islâmica e os Estados Unidos perdem a condição de aliados do Irã. E diante dessa dificuldade de se manter o Irã como aliado, os Estados Unidos incentivam a guerra entre Irã e Iraque e começam a incentivar, inclusive, o uso de armas químicas por parte do Iraque. O Iraque, então, passa a ser o grande aliado dos Estados Unidos nessa luta contra o Irã. A guerra Irã-Iraque durou 8 anos, ambos saíram extremamente devastados, né, com grandes dificuldades econômicas, com um número estarrecedor de vítimas fatais. E depois de 8 anos de uma sangrenta guerra, o Iraque entendeu, e já totalmente devastado, inclusive, pela guerra, o Iraque entendeu que poderia se apropriar do Kuwait, sob o argumento de que o Kuwait seria uma província iraquiana. Ao se apoderar aí do Kuwait, os Estados Unidos da América declaram guerra ao Iraque com o apoio do Reino Unido, e é interessante a gente mencionar que aqui nós já tínhamos, de uma forma solidificada, a Organização das Nações Unidas, e a declaração de guerra, que pode ser tida como uma declaração de guerra unilateral dos Estados Unidos, ela não sofre qualquer impedimento ou qualquer oposição dentro do Conselho das Nações Unidas. Os Estados Unidos lidera aí essa coalizão internacional sem qualquer oposição da ONU. E acontece aí a Guerra do Golfo em 1991, com a criação de uma imagem de um inimigo comum ao Ocidente, que seria essa população árabe não civilizada. Com a vitória do Golfo e a ideia de uma guerra cirúrgica, né, onde eram vítimas apenas aqueles que estavam totalmente envolvidos com a guerra. Anos depois, acontece o que a história costuma chamar como Segunda Guerra do Golfo, que acontece em 2003, aí se dá com a intervenção dos Estados Unidos da América no Iraque. Os Estados Unidos alegam que há armas químicas de destruição em massa sendo produzidas por Saddam Hussein. Saddam Hussein, que até alguns anos atrás era o aliado dos Estados Unidos da América
na luta contra o Irã. Então, os Estados Unidos criam aí esse discurso de existência de uma arma química capaz de destruição em massa, e com esse argumento legitima a Segunda Guerra do Golfo, que é considerada a Segunda Guerra do Golfo, com a invasão dos Estados Unidos no Iraque. O Saddam Hussein, então, é caçado, né, e em 2006 se dá a execução do líder iraquiano para todo o planeta, né, com uma divulgação mundial daquele que foi tido como inimigo da civilização ocidental. É interessante atentar-se para o fato de que, embora tenha sido televisionado e propagado de uma forma bastante intensa a morte do ditador Saddam Hussein, a sua fala, quando da execução, foi silenciada, né? Não se levou ao conhecimento público, talvez porque o ditador poderia trazer aí informações sobre o apoio que recebeu do hoje arqui-inimigo dos Estados Unidos da América, quando da invasão e quando da guerra com o Iraque. É importante que nós salientemos também que ao fazer essa construção aqui de uma população árabe violenta, destituída de qualquer tipo de civilização, nós criamos uma guerra contra o terror, né? Seria o mundo civilizado, o mundo ocidental, contra um mundo árabe totalmente desprovido de civilização, antidemocrático. E então há um discurso legitimado aí por Osama Bin Laden e pela Al-Qaeda de a necessidade de uma guerra, né? E essa guerra, ora pautada aí pela libertação do mundo islâmico, ora pautada pela instituição da democracia em todo o planeta, passa a ser uma luta com bandeiras internacionais, bandeiras universais. O terrorismo fundamentalista, então, passa a ser oposto pela guerra ao terror. Então, de um lado, nós temos terroristas fundamentalistas islâmicos que defendem a ideia de uma bandeira universal de libertação islâmica, e, portanto, já não estão adestritos a países específicos, mas uma nação, a construção de uma nação pautada no islamismo. E, por outro lado, nós temos nações ocidentais que impõem aí a necessidade de guerra contra esse terrorismo para que seja permitido a construção de um contexto internacional democrático. Percebam que essa guerra, essa nova guerra, nessa nova ordem mundial, já não está mais restrita a territórios determinados. É uma guerra que se estende, que se potencializa em todo o planeta e que defende bandeiras universais. São bandeiras pautadas, ora pela ideia de democracia, ora pela necessidade de construção de uma realidade islâmica, de uma construção de uma nação islâmica.